Para mim, uma grande satisfação estar experimentando esse seminário, principalmente porque há muitos anos me ocupo com a temática da urbanização e a inserção das igrejas dentro desse contexto. E, inicialmente, gostaria de voltar às nossas motivações desse seminário, olhando se de fato nós estamos aqui tão desinteressadamente. Primeiro, nós temos provavelmente não tão bem verbalizado aquilo que inquieta. No fundo, existe a pergunta pela continuidade institucional. Existe a questão da disputa do terreno religioso. Existe o medo de que o shopping religioso engula o armazém de esquina. Existem inovações intranquilizadoras em virtude da fascinação pelo novo e pelo diferente. De modo que, se nós falamos em liturgia, nós não estamos falando a partir de um vazio. Existe, por sua vez, uma grande inconformidade e uma busca. E eu diria que esse seminário busca, dentro de uma sobriedade, reconstruir e refazer a vivência cristã da comunidade. Pessoalmente, eu falo do contexto metropolitano, Rio de Janeiro, São Paulo, a partir de uma igreja que é minoritária nesse contexto e, como disse no início, ocupado pessoalmente em polinizar a igreja, a pastoral, a teologia, com o projeto de Deus, que é a nova cidade, a morada de Deus entre os seres humanos. Toda vez que nós nos dispomos a refletir, nós partimos de uma prática comunitária, uma praxis em que o povo de Deus, mediante o Espírito, procura se articular. O Espírito que fala e quer falar, move para o discernimento da vontade de Deus no mundo, na sociedade, nas cidades, nas metrópoles. E quando se fala em discernimento, nós o devemos distinguir do oportunismo ou do pragmatismo, que se baseiam no critério da vitória fácil, ou seja, de não simplesmente tratar de escolher aquelas coisas que nos favorecem em função das vantagens que elas podem proporcionar. E aí eu gostaria de me referir que a teologia e a pastoral, elas têm como ponto de partida e um referencial fundamental a teologia da cruz. O ponto de vista daquele que sabe que para ganhar verdadeiramente é preciso saber perder. Na verdade, existe este escândalo muito bem retratado plasticamente aqui, esse escândalo na raiz da fé cristã. Essa revelação que acontece subcontrário, ao revés, e olhando para dentro do nosso contexto,
esse crucificado no concreto. E se eu menciono precisamente essa teologia da cruz, eu quero fazer dela como um referencial importante para a pastoral, em que o hino cristológico de Filipenses 2 se torna a referência básica, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, como a motivação da nossa inculturação para dentro do contexto das cidades. Cada vez percebo que não conseguimos ainda incorporar uma consciência urbana de pastoral, uma consciência que preze mais esse contexto, em que nós superamos uma visão negativa da cidade e promovemos uma visão em que a cidade e se torna o espaço das possibilidades. Do ponto de vista pastoral teológico, uma cidade como objeto do amor de Deus, em que os cristãos são sujeitos e instrumentos de paz. Para promover esta consciência urbana de pastoral, é fundamental o discernimento e o conhecimento. E nós, no seminário, procuramos nos aproximar disso no primeiro dia, nos painéis que apresentaram visões, saberes, conhecimentos acerca desta realidade. Esta consciência urbana de pastoral, eu gostaria de desdobrá-la numa definição de pastoral urbana. Uma ação de uma igreja ou de comunidades que visam atingir, mediante a proclamação e a vivência do Evangelho, pessoas e espaços relacionais, sejam econômicos, políticos, culturais e do meio ambiente, com o objetivo, com esta proclamação e esta vivência, promover valores e princípios que se coadunam com a vontade de Deus expressa no projeto da Nova Jerusalém. Esta pastoral, por isso, necessita um mergulho profundo na realidade cultural em que está colocada, ou seja, encarnação, inculturação da fé no contexto urbano. E, neste particular, nós constatamos e, quem sabe, intuímos que nas cidades e nas metrópoles existem e coexistem experiências socioculturais muito distintas. E que, por isso, os universos de valores e também de princípios, eles se articulam de forma diferente. Nós podemos constatar cultura pré-urbana, urbano-industrial ou pós-industrial coexistindo no mesmo contexto maior. E aí, o desafio pastoral, e por sua vez, que inclui a liturgia, uma pastoral distinta, uma espécie de segmentação pastoral. Gostaria de chamar a atenção para aquilo que também o seminário refletiu, de que existe uma emergência da subjetividade, em que a dimensão pessoal da fé está
sendo colocada em evidência. A graça de Deus que suscita nas pessoas uma resposta livre e incondicionada dentro do contexto vivencial. As pastorais, conscientes mais ou menos desta realidade, ou seja, as pastorais nas suas dimensões litúrgicas, catequéticas, diaconais, precisam considerar as pessoas neste ângulo, nesta perspectiva, nesta sua busca, seus problemas e suas crises. E por isso, as práticas, elas carecem de dar significado, serem originais e criativas, em que a rotina não, muitas vezes, consegue corresponder. O manual, vamos assim dizer, ele não favorece. Essa valorização que nós percebemos dentro do universo cultural moderno, da modernidade, em que o indivíduo é valorizado e que, por isso, o pluralismo está presente, este universo ainda não conseguimos, muitas vezes, digerir para a nossa pastoral, dentro do contexto das cidades. Nesse sentido, eu gostaria de apontar para a comunidade cristã, para aquilo que ela pode representar como um espaço importante no contexto das cidades, das metrópoles. Espaço de gratuidade, em que nós vivenciamos e experimentamos a presença de Deus, em nome do qual a comunidade, as pessoas estão reunidas. Espaços de acolhimento, espaços de construção e reconstrução da identidade perdida, espaços da tolerância e do respeito, do não autoritarismo, apoio no desamparo e no desolamento, espaço inclusivo, onde Deus conosco, Deus presente é experimentado, espaço de consolação e promoção de esperança. E aí, para essa construção desses espaços, ou para a possibilidade desses espaços, que nós aqui chamamos a atenção no seminário para veículos e meios desta inculturação, quais sejam expressões artísticas, expressões importantes para vivenciar esta revelação. Um ponto que eu ainda gostaria de resumir aqui é o que se refere a uma pastoral localizada dentro de modelos de igreja ou modelos de comunidade diversos. Nós temos na história das igrejas uma primeira perspectiva de modelo, que é a determinação geográfica, a velha paróquia que coexiste no território. Nós temos um desdobramento mais próximo no tempo de um modelo de igreja onde o pluralismo e o respeito à individualidade está acontecendo, e a exacerbação deste modelo, o seu aprofundamento
hoje, onde a individualidade e o pluralismo são bastante fluidos, onde as relações e os compromissos das pessoas são provisórios, onde os vínculos são precários. Eu diria que este modelo que está se gestando é o que corresponde à realidade psicossocial descrita no primeiro dia. Também, tanto pelo psicanalista Joel Biermann, como também por Regina Novaes. Esta precarização das relações e dos vínculos. E neste aspecto eu queria mencionar que facilmente nós nos tornamos reféns e presas da visão meramente psicossocial, quando ela tem uma base material que a compõe, que é precisamente o quadro econômico excludente em que nós vivenciamos nas cidades. E eu queria justamente por isso apontar para o fato de que essa dimensão da materialidade nós não conseguimos apontar com muita veemência neste seminário até o momento, que ela não pode ser descuidada quando nós abordamos o tema igreja e sociedade urbana. Só para dizer que a base material e o compromisso pastoral dentro desta realidade nos leva para uma ação e uma fé, muito bem sublinhado ontem, uma fé cidadã, uma fé comprometida com a cidadania. O que... Tá bem. Então, finalmente... Finalmente, eu gostaria de abordar uma questão que esteve presente no seminário, que eu quero aqui dar a minha perspectiva, qual seja a da questão do espaço sagrado. Ela foi mencionada tanto pelo arquiteto quanto pelos teólogos e pastoralistas. Parto do princípio do Evangelho de João, de que o Espírito Santo sopra onde quer em sua liberdade. E dentro do diálogo mencionado no primeiro dia, da mulher samaritana com Jesus, a resposta de Jesus, de que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, eu diria que dentro deste Evangelho de João, onde isso aparece, existe uma disputa de espaços religiosos. A comunidade joanina é aquela que discute e vive a perda do templo. E está junto com os fariseus disputando a legitimidade da tradição remanescente. Jesus, se nós olharmos um pouco essa questão do sagrado, relativiza o sagrado enquanto espaço, enquanto tempo, enquanto pessoa. Primeiro, a sua crítica ao templo, a sua crítica ao tempo, o sábado, o leva precisamente para o julgamento. Essa relativização, precisamente do sagrado, tendo como critério norteador a vida. Ou seja, uma tradição religiosa que, não estando a serviço da vida, pode
perfeitamente ser relativizada. Uma letra que mata, mas um espírito que vivifica. E para concluir, eu diria então com o apóstolo Paulo de que nós somos chamados a submeter todas as coisas ao discernimento, para ficarmos com aquilo que é bom e afastar aquilo que não edifica. Obrigado.